Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste sábado, dia 28 de junho de 2025, de reapresentação no CT Parque Gigante, com novidades importantes. Reforço que esteve no CT do Internacional na tarde deste sábado, 2 jogadores que já foram liberados e não foram treinar com o grupo estão de saída do Internacional e novidades vindas do departamento médico. A gente também fala sobre mais um vexame do Internacional nas categorias de base. Hoje, dentro de casa, a gente fala sobre SAF. Tem aceitação por parte do torcedor do Inter? A gente vai falar sobre isso e também sobre Fredinho. Ele pode voltar para o Inter? Ele falou sobre isso e abriu as portas para um retorno e eu trago os detalhes nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos e na KTO tu encontra as melhores odds para fazer a tua fezinha no Super Mundial, com ganho aumentado de 25% em apostas nos times brasileiros no Super Mundial. Tem o Flamengo amanhã contra o Bayern de Munique, segunda tem Inter de Milão e Fluminense, o Palmeiras ganhou hoje do Botafogo na prorrogação e se classificou, vai enfrentar aí na próxima fase, né, quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, então vai lá na KTO, não tem registro ainda, primeiro que tu tá perdendo tempo, mas entra no primeiro comentário fixado que tem o meu link da KTO e tem o link também de Ativa. Ativa você, na Ativa sempre, sabadão, com teu parceiro ou tua parceira, não dá pra dar vexame, né? Não pode correr o risco de falhar na hora H. Então vai de ativo, a gente já tá no dia 28, então já tem valores de fecha mês, vários descontos, condições facilitadas de parcelamento e pagamento com o pessoal do Ativo. Tem o meu link no primeiro comentário fixado junto com o da KTO, entra nele que vai te direcionar para o WhatsApp do Ativo, tu fala com o atendente do Ativo, diz que veio pelo canal Lucas Dias Repórter, que tu ganha um baita desconto lá. Com o Ativo, ativa você na Ativa sempre, tá certo, gente? Bom, vamos lá. O Internacional se reapresentou hoje no CT Parque Gigante, iniciou as atividades pensando no Vitória da Bahia no próximo dia 12 de julho. Os jogadores tiveram 15 dias de férias e agora voltaram aos treinamentos nessa tarde de frio e muita chuva aqui em Porto Alegre. Os atletas do Internacional que treinaram hoje foram os jogadores praticamente todos do grupo, exceto Bruno Gomes, Fernando e o Vitinho. Bruno Gomes que se recupera da cirurgia que foi feita no final de janeiro e início de fevereiro no joelho, né, LCA. O Vitinho teve uma fratura no cotovelo, também passou por cirurgia. E o Fernando, que teve uma lesão ligamentar, não precisou passar por cirurgia, mas ainda está no DM. Esses três não treinaram. Além deles, Bernabei e Rocher. Os dois são aguardados para o jogo, quem sabe, do dia 12 contra o Vitória no Beira-Rio, retomada do Inter no Campeonato Brasileiro e na temporada 2025, mas ainda não foram para o campo para trabalharem pelo menos com bola com o restante do grupo. Trabalhos físicos eles realizam normalmente. Quem voltou? Mercado, treinou mais uma vez com o grupo, dia 12 contra o Vitória deve aparecer no banco. Carboneiro, que não joga desde o mês de abril, quando teve uma lesão na coxa contra o Fortaleza, teve uma reincidência depois quando estava se recuperando no mês de maio e agora deve voltar também contra o Vitória. O Carboneiro treinou, o Mercado treinou e o Vitor Gabriel, que teve uma lesão lá contra o Maracanã no Orlando Scarpelli em Santa Catarina, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, uma lesão ligamentar no tornozelo. O Vitor Gabriel também treinou normalmente. Esses três devem ficar à disposição então contra o Vitória, mais o Rocher e o Bernabei, que ainda vão voltar nos próximos dias a trabalharem no campo. Alain Benítez, reforço que chegou ontem à noite em Porto Alegre, hoje esteve fazendo exames médicos no CT Parque Gigante, nos próximos dias vai treinar com o grupo, deve ser regularizado no BID e também deve integrar o time que vai jogar contra o Vitória, no dia 12 de julho no Beira-Rio, pelo menos começando no banco de reservas. 2 jogadores não estiveram nesse treinamento porque foram liberados e deixaram o Internacional. Lateral direito Natan, que volta do empréstimo para o Santos, e o zagueiro uruguaio Agustin Rogel, que voltou para o Hertha Berlim da Alemanha, 2 saídas já certas do Internacional. Deixa eu falar agora sobre mais um vexame do Inter nas categorias de base. Hoje o Sub-17 do Inter em casa, jogando lá no CT da Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, CT da base do Inter. O Inter perdeu por 2-0 no Grenal, que valia as semifinais do Campeonato Gaúcho Sub-17. O Inter, então, está eliminado da competição. O Grêmio avança
para a final onde vai encarar o Juventude no Sub-17. Um momento bem crítico das categorias de base do Inter, no Sub-17 agora eliminado pelo maior rival nas semifinais da competição e integrando o Z3 do Brasileirão no Sub-20, tá? Então no 17 eliminado, no Sub-20 dentro do Z4, é um momento bem conturbado para as categorias de base do Inter. E vamos lá, o Inter também no seu profissional tem que melhorar dentro do Campeonato Brasileiro, tá nas Copas, tá em busca de algum título dentro da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro e obviamente se abre muito debate sobre SAF. Afinal, você é a favor ou é contra a SAF? Aliás, já deixa a tua opinião aqui nos comentários, mas eu quero falar aqui sobre uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Atlas Intel, tá? E nessa pesquisa se mostrou que 45,1% dos torcedores entrevistados são a favor de SAF. E isso eu tô falando de torcedores brasileiros, não ainda torcedores do Inter. A gente vai chegar lá. Rejeição de 33,2% e 21,7% de quem respondeu à pesquisa não sabiam o que responder. Não são nem favoráveis no momento e nem contrários à SAF, tá? A maior rejeição às SAFs vem de torcedores do Flamengo e do Palmeiras. Natural, clubes associativos que não precisaram virar SAF para se reestruturar e conseguirem aí buscar títulos, investidores, investimentos, e são os dois maiores vencedores do futebol brasileiro nos últimos anos, tá? Pra gente entender, o Inter tem a terceira maior rejeição entre a sua torcida, só atrás de Flamengo e Palmeiras. 34,1% dos torcedores do Inter que responderam à pesquisa são contrários à SAF. O Grêmio, por exemplo, torcedores do Grêmio, aqui do outro lado do sul, 47,5% dos torcedores do Grêmio que responderam a essa pesquisa são favoráveis à SAF, tá? Então, a torcida do Inter ainda é muito reticente em relação à SAF, não é ainda muito a favor da ideia. Enfim, cada um. Deixa tua opinião aqui nos comentários. E agora eu quero falar sobre o Fredinho, tá? Porque o Fredinho deu uma entrevista para a Band Minas nas últimas horas, e nessa entrevista o Fred, que hoje está no Fenerbahçe da Turquia, com 32 anos, ainda tem um vínculo de mais 2 temporadas por lá, até meio de 27, ele foi questionado sobre um retorno ao Brasil e se voltaria para o Inter ou para o Galo, porque ele passa pela base do Galo antes de vir para a base do Inter e depois sobe para o profissional no Inter, vai para a Europa jogando pelo Internacional. E o Fredinho disse o seguinte: são 2 clubes, Inter e Galo, que têm um carinho enorme. Eu sou daqui, de Belo Horizonte, tenho um carinho muito enorme pelo Atlético, comecei aqui, mas também tenho um carinho enorme pelo Inter. Foi um clube que abriu muitas portas para mim. Eles me ajudaram muito em um momento difícil, que eu tinha acabado de sair do Atlético. Fomos eu e minha mãe sozinhos para Porto Alegre e eles deram todo o suporte para nós. Tenho que conversar bastante com a minha família, ver o melhor pra gente, mas deixo as portas dos 2 clubes abertas. É bem possível que futuramente, num futuro próximo, se tenha uma disputa de Inter e Atlético Mineiro para ver quem vai conseguir repatriar o volante Fredinho. A gente sabe que dentro das necessidades do Inter, já desde a outra janela de busca por um segundo volante, foram feitos contatos da direção do Inter com o staff do Fred para saber o que ele estava pensando de momento na carreira. Se ele tinha um projeto já a curto prazo definido, a longo prazo também. E inclusive quando ele vai para o Fenerbahçe no início de 24, foi um momento que o Inter também tinha feito contatos por ele. Então assim, a gente já viu nas últimas janelas movimentos do Inter pensando no Fred, querendo repatriar o Fred. Do Galo até o momento não aconteceu nada. Então vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas janelas. Quem sabe até nessa janela se o Inter vai fazer um novo movimento. Eu acredito que não, mas nas últimas sim, aconteceram contatos do Inter com o Fred. O Inter já manifestou esse interesse, abriu as portas para um retorno do jogador de 32 anos. Ele deve cumprir pelo menos por hora esse contrato com o Fenerbahçe, mas vamos ver o que serão das próximas janelas. Quem sabe ali na frente o Fred possa retornar ao Inter. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima!